Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 22 de dezembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Em todo o mundo, 33 milhões de pessoas têm AIDS e a maioria está na África. Um memorial em Brasília imortaliza o trabalho de um dos maiores antropólogos do país. E ainda, hoje é dia de ficar por dentro do nosso futebol. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. 33 milhões de pessoas têm AIDS em todo o mundo, mas o registro de novos casos caiu 20% nos últimos 10 anos. A maior parte das pessoas infectadas pelo vírus HIV está na África. Veja na reportagem do correspondente Eduardo Castro. Na África subsaariana vivem 7 de cada 10 infectados no mundo. E o maior avanço contra a epidemia foi aqui, queda de 25% nos novos casos entre 2001 e 2009. Os países mais afetados, Costa do Marfim, Nigéria, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue, tiveram maiores percentuais. Mesmo com a melhora, 22 milhões e meio de africanos têm HIV. E só 1 em cada 3 recebe o coquetel anti-AIDS. O UNAIDS fala na virtual eliminação da transmissão do HIV de mãe grávida para filho em 2015. Mas na África será um grande desafio. Não existem condições de higiene, acesso à água potável que nos permitam preconizar a suspensão do aleitamento materno. A gente não consegue falar em fazer a cesariana no lugar do parto normal, que são 2 fatores extremamente importantes que ajudaram muito outros países a conseguir a redução da transmissão vertical. As áreas mais pobres e distantes sofrem muito com o HIV, mas é aqui na cidade que o problema é maior. Mesmo com mais acesso a tratamento, mais recursos e mais informação. Esta nova maneira mais, não digo promíscua, mas mais liberal de viver a vida é um comportamento de risco que leva à infecção. Já foi feito um grande esforço, mas que é completamente ainda insuficiente. Projeto desenvolvido no Instituto Federal do Ceará surpreende a classe científica. Uma pesquisa promete revolucionar o tratamento contra o câncer. Na tentativa de contribuir para as pesquisas contra a doença, aluno do curso de Engenharia de Telecomunicações do Instituto Federal do Ceará está desenvolvendo um projeto que prevê a criação de um medicamento para ajudar a combater o problema. A gente vai tentar evitar uma possível intervenção cirúrgica para aqueles pacientes que já estão com estágio avançado de câncer ou aqueles pacientes que possuem um tumor em áreas de difícil acesso. Então o objetivo é basicamente esse, além de não causar tanto dano ao organismo como a quimioterapia ela causa hoje, né? A pesquisa recentemente ficou em primeiro lugar no Prêmio Instituto Evaldo Lodge de Engenharia. A ideia é aproximar as empresas para que as empresas participem desse processo e seja a detentora do conhecimento, transferência de tecnologia do Instituto Federal do Ceará para as empresas. E essa outra etapa, algo em torno de 1 ano a 2 anos, aí totaliza uns 3 anos para estar totalmente disponível para o mercado. Essa é a nossa intenção. E olha só que interessante, chegam à internet as informações sobre turismo nas cidades históricas de Minas. Hotéis, restaurantes e pontos turísticos estarão disponíveis em um só lugar. Hoje, as cidades históricas mineiras recebem cerca de 5 mil visitantes todos os anos. A cultura e a tradição de Minas, como o Congado, agora vão ganhar o mundo. E basta um clique para o internauta navegar pelo portal das cidades históricas de Minas. Aqui, turistas encontram informações e imagens de localidades do estado. Foram reunidas no site 30 cidades históricas de Minas, como Ouro Preto, Mariana e São João del Rei. Um diferencial aqui é que o internauta pode baixar os cardápios e as refeições típicas de cada lugar. E não para por aí. O site possui dicas de hotéis e passeios para quem vem de fora e para quem mora em Minas e não conhece as riquezas do estado. Tem uma pesquisa que aponta que menos de 5% dos moradores da região metropolitana de Belo Horizonte conhecem as cidades históricas. Então esse portal é um pouco voltado também para esse público. Anota aí o endereço do portal www.cidadeshistoricasdeminas.com.br.
Agora é hora do esporte. Fim de ano é tempo de balanço, de uma análise, de dar uma olhada no que aconteceu de janeiro até dezembro. E no futebol, o momento mais marcante foi a Copa do Mundo na África do Sul, a primeira no continente africano. A seleção brasileira decepcionou e na derrota para a Holanda demos adeus ao sonho do hexacampeonato. Duas seleções mostraram futebol bonito, a Alemanha e a Espanha, que acabou sendo a campeã. A arte que sempre fez parte do jogador brasileiro, desta vez passou para o europeu. Ficou a lição de que uma seleção pode jogar bonito e ser campeã, contrariando os que sempre usaram os exemplos da Holanda de 74 e do Brasil de 82, que tinham jogadores habilidosos e foram derrotados. A seleção alemã fez uma renovação, mostrou bons valores e apresentou um belo jogo de equipe. Com mais experiência, vai dar trabalho na Copa do Brasil em 2014. A Espanha, com a base do Barcelona, entrou para o seleto grupo de campeões do mundo e certamente fará uma bela campanha até o próximo Mundial. Sobre a seleção brasileira, vamos falar na semana que vem. Para você, um grande abraço, um Feliz Natal e até a próxima quarta-feira. Pouco, mais, limite, exato. Hoje foram mais 4 sinais. Vamos revisar? Pouco, mais, limite, exato. Aberto um memorial para imortalizar o trabalho de um dos maiores antropólogos brasileiros. Fica em Brasília, dentro da universidade que ele mesmo ajudou a criar, Cláudia. É o memorial Darcy Ribeiro. Ele se dedicou à educação e aos índios brasileiros e morreu de câncer em 97. O formato lembra uma oca indígena, ou poderia ser também uma nave espacial. Da forma ao memorial ficou sob a responsabilidade do arquiteto Lelé, amigo pessoal de Darcy Ribeiro. Os dois trabalharam juntos 40 anos. A inspiração para fazer um projeto que transformasse o sonho do amigo antropólogo em realidade veio numa troca de cartas quando Darcy Ribeiro já estava perto do fim da vida, internado em um hospital aqui em Brasília. Ele podia interpretar aquilo como se fosse um disco voador, uma das grandes paixões dele, ou uma maloca indígena, a outra paixão preliminar dele, quando ele era ainda apenas o antropólogo. O memorial fica na Universidade de Brasília. Conta com uma biblioteca com 25 mil livros e um acervo de mais de 1000 horas de vídeos de estudos do antropólogo. Documentos, correspondências e fotos pessoais em aldeias indígenas cedidas pela família. Do lado de fora, um local para encontros informais. Um pedido do próprio Darcy Ribeiro, batizado de Beijódromo. Normalmente, um profissional é obrigado a fazer projetos, enfim, tem que ser funcionais, mas esse é muito especial porque ele tem que atender também ao meu coração, né? Que estava profundamente, sempre foi muito ligado ao Darcy. Darcy Ribeiro não teve filhos e adotou a UNB, universidade fundada por ele, como a filha querida. Ele acreditou que era a instituição mais importante que ele criou na vida dele e que era a universidade transformadora da realidade social. Ele queria que todo esse material dele viesse para cá e ficasse disponível para toda a comunidade acadêmica, principalmente os jovens. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.